periódica, ela é uma classificação dos elementos químicos. Então, a tabela periódica ela vai organizar e classificar todos os elementos químicos existentes. E esses elementos químicos, eles podem ser naturais ou artificiais, tá? Então, a tabela ela tem por função organizar e classificar os elementos químicos existentes. E quem iniciou aí essa organização da tabela periódica foi Dmitri. Dmitri, ele é considerado o pai da tabela periódica, pois em 1869 ele organizou os elementos químicos em filas horizontais em ordens crescentes de massa atômica e mostrou que nas linhas verticais haviam elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Então foi Dmitri que iniciou aí essa organização desses elementos e ele que colocou em filas horizontais e verticais. A partir daí foi que foi surgindo a atualização da tabela periódica e que ficou nesse modelo que a gente conhece atualmente. Então, a classificação da tabela periódica atual, ela se dá da seguinte forma. Ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, ela vai do menor para o maior. Sendo que as colunas são denominadas de famílias e as linhas horizontais são de períodos. Então, as linhas horizontais são períodos e as colunas são chamadas de famílias. A tabela periódica ela é organizada da seguinte forma que eu estou mostrando para vocês, tá? Nós vamos ter as colunas, que são essas aqui, ó. Nós vamos ter 18 colunas, tá? E vamos ter 7 linhas na horizontal, tá? Então, como eu mostrei para vocês, a coluna ela é denominada de família e as linhas horizontais são períodos, ou seja, nós vamos ter 7 períodos e 18 famílias, tá? Então, a tabela periódica ela é composta por 7 períodos e 18 famílias, ok? Famílias são as linhas que ficam em pé, tá? Que são as colunas. E as que ficam em horizontal, que são essas aqui, vão ser os períodos, tá? Então, nós temos 7 períodos e vamos ter 18 famílias. Outra característica também da tabela periódica desses elementos é que eles são classificados em não metais, metais alcalinos terrosos, gases nobres, metalóides, halogênios, metais de transição, metais representativos, lantanídeos e actinídeos. Então, nós vamos ter essas classificações aqui na tabela periódica, tá? Que são as características comuns de cada elemento. Então, as características comuns de cada elemento é classificado desta forma, então cada um vai ter seu nome. E para identificar na tabela periódica, é realizada a alteração de cores. Então, cada cor dessa significa um grupo diferente. Então, o hidrogênio, ele faz parte do não metal, tá? Nós vamos ter o hidrogênio e carbono, nitrogênio, oxigênio. Nós vamos ter esses elementos aqui de verde. Então, esses elementos aqui com a coloração verde na tabela periódica são classificados de não metais. Depois, nós vamos ter os metais alcalinos, que são compostos por essa colunazinha aqui, ó, com exceção do hidrogênio. Vamos ter os metais alcalinos terrosos, que são esses aqui, ó, da segunda coluna, da segunda família. Vamos ter os gases nobres, que são essa última coluna, essa última família aqui, ó. Vamos ter os metalóides, tá? Que são esses daqui, ó. Vamos ter também os halogênios, tá? Os halogênios são a família 17, tá? A penúltima família aqui da tabela, são todos halogênios. Vamos ter os metais de transição, que são todos esses metais aqui, ó. Vamos ter os metais representativos, que são esses metais que estão presentes aqui, ó, na tabela. Vamos ter os lantacnídeos, que são esses elementozinhos aqui, ó.
ele fica aqui dentro desse quadradinho, ó. E todos os elementos que ficam aqui dentro desse local são esses aqui, ó. E vamos ter os actinídeos que também ficam todos compostos aqui nesse quadradinho aqui, ó, que são todos esses elementos. Por que é que eles ficam aqui dentro? Porque eles são com número de massas, eles são estáveis, porém eles são muito raros de ser encontrados na natureza. Então, nós vamos ter essas duas classificações aqui. Então, os que são mais usados e mais conhecidos são os não metais, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, gases nobres, metalóides, halogênios, metais de transição e metais representativos, tá? Sobre o período e família, como eu falei para vocês, os períodos são aquelas linhas horizontais e nós vamos ter 7 períodos, tá? No primeiro período nós temos 2 elementos, no segundo período nós temos 8 elementos, no terceiro período nós temos 8 elementos também, no quarto período nós temos 18 elementos, no quinto período vão ter 18 elementos também, sexto período 32 elementos e sétimo período 32 elementos. Então, ela é organizada dessa forma os períodos, tá? Em cada linhazinha dos períodos, nós vamos ter essa quantidade de elementos. Já nas famílias ou grupos, que são aquelas colunas, tá? Que nós vamos ter 18 em números, será organizada da seguinte forma. Como eu falei para vocês, terão os metais alcalinos terrosos no grupo 2, na família 2. No 3, do 3 ao 12, nós vamos ter os metais de transição. A partir do 3, nós vamos ter a família do boro. No 14, nós vamos ter a família do carbono. No 15, nós vamos ter a família do nitrogênio. No 16, os calcogênios. No 17, os halogênios. E, por último, na última camada, no 18, aqui está errado, tá? É 18, os gases nobres, que é a última família aí que compõe a tabela periódica. Então, cada família ela vai ter a representação de um grupo, tá? Os metais representativos. Por que é que classificado cada coluna dessa tem uma denominação das suas características? Porque todos os elementos dessa família apresentam características semelhantes. Então, todos os que compõem essa família têm uma denominação diferente, que são essas que eu apresentei para vocês agora.